Integrantes do show: Rebeca Correia Paixão, Gabriela Vitória dos Santos Gouveia, Sara Silva Caldas, eu, Fortunato, Luiz Otávio Rodrigues Anselmo e Sofia Laura Cardoso Fernandes. Agora vambora! Os lipídios, ou gorduras, são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Eles também são chamados de lipídios. E os lipídios são ésteres, o que quer dizer que eles são compostos por uma molécula de ácido graxo, e uma de álcool, glicerol ou outro. Eles são insolúveis em água porque suas moléculas são apolares, ou seja, ele não tem carga elétrica e por esse motivo não possuem afinidade pelas moléculas polares da água. Os alimentos de origem animal, fontes de lipídios são carnes vermelhas, peixes, ovos, leite e manteiga. Os lipídios de origem vegetal, fontes de lipídios são coco, abacate, aleaginosas como castanha, nozes, amêndoas e gergelim e azeite de oliva. Agora falando sobre as funções do lipídio. O lipídio pode ser uma reserva de energia, ou seja, ele é utilizado pelo organismo em momentos de necessidade. Ele está presente em animais e vegetais. Ele serve também como um isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem no clima frios. Ele também pode ser um ácido graxo. Ele está presente nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, de girassol, de granola, de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. E por fim, ele pode ajudar na absorção de vitaminas. Ele auxilia na absorção de vitaminas A, B, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Tipos de lipídios. Carotenoides. São pigmentos alaranjados presentes nas células de todas as plantas que participam na fotossíntese, junto com a clorofila, porém desempenham papel acessório. Um exemplo de fonte de caroteno é a cenoura, que ao ser ingerida, essa substância se torna precursora da vitamina A, fundamental para a boa visão. Os carotenoides também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório. As ceras estão presentes nas superfícies das folhas de planta, no corpo de alguns insetos, nas ceras de abelhas e até mesmo aquela que há dentro do ouvido humano. Esse tipo de lipídio é altamente solúvel e evita a perda de água por transpiração. São constituídas por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, e um ou mais ácidos graxos. Os fosfolipídios são os principais componentes das membranas das células. É um glicerídeo, um glicerol unido a ácidos graxos, combinado com um fosfato. Os glicerídeos podem ter de 1 a 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácido graxo. Os esteroides são compostos por 4 anéis de carbonos interligados, unidos a hidroxilas, oxigênio e cadeias carbônicas. Como exemplos de esteroides, podemos citar os hormônios sexuais masculinos, testosterona, os hormônios sexuais femininos, progesteronas e estrogênio. Outros hormônios presentes no corpo e o colesterol. Lípidos são compostos químicos orgânicos que ocorrem nos seres vivos. Os lípidos apresentam em comum na sua composição serem compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem conter nitrogênio, fósforo e enxofre. É a curiosidade, yeah! As moléculas de colesterol associam-se às proteínas sanguíneas, aproproteínas, formando os lipoproteínas HDL ou LDL, que são responsáveis pelo transporte dos esteroides. As lipoproteínas LDL carregam o colesterol, que se for consumido em excesso se acumula no sangue. Já as lipoproteínas HDL retiram o excesso de colesterol no sangue e levam até o fígado, onde será metabolizado. Por fazer esse papel de limpeza, as HDL são chamadas de bom colesterol. A ingestão de lipídios é fundamental,
pois ela traz diversos benefícios para a saúde, auxiliando no funcionamento do organismo. Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e vegetal. Oi, gente! Agora eu vou fazer o experimento sobre os lipídios, mas antes eu vou falar um breve resumo do que já foi passado sobre os lipídios. Então, os lipídios são construções e reservas de energia. Essas substâncias são bem abundantes em animais. Os lipídios são como os óleos, as gorduras, as ceras e entre outras. O colesterol é transportado pelo sangue sob a forma de lipoproteínas, lipídios associados a proteínas. São elas como LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade, e o HDL, que são lipoproteínas de alta densidade. Quando há excesso de colesterol, o LDL se deposita nas artérias. O HDL tem como a função de retirar o colesterol das artérias, levando ao fígado, onde é convertido em bile. Então, gente, agora a gente vai fazer o experimento de como as gorduras são desenvolvidas na bile. Nós vamos pegar um copo de água e colocar nos 2 copos. Então agora a gente vai pegar uma medida de colherzinha e colocar o óleo em cada um dos copos. Aí agora nós vamos pegar o detergente e colocar um dos copos. E agora nós vamos mexer essas misturas. Aí vamos pegar outra colherzinha e mexer a outra. E agora nós vamos ver o resultado. A água e o óleo, as gorduras ainda estão bem unidas e não estão separadas. E agora, a água com o óleo e o detergente, as gotículas de gordura ainda estão bem separadas e quebradas. Então, é assim como funciona as gorduras na bile. Depois que os alimentos passam pelo estômago e as gorduras que contêm nos alimentos não são bem digeridas, chegando no intestino delgado, a bile quebra essas gorduras que o estômago não conseguiu quebrar. Então, a bile é um fluido produzido pelo fígado, que armazena uma vesícula biliar, e ela atua na digestão de gordura. Então, é assim que as gorduras são quebradas na bile. Obrigada.